Em meu sonho, eu vi que Cristão chegou até a cruz e ali permaneceu algum tempo olhando e admirando-se, pois ficara muito surpreso ao perceber que a visão da cruz o aliviara do seu fardo. Estando Cristão a olhar e a chorar, eis que 3 seres resplandecentes se aproximaram dele e o saudaram, dizendo: A paz seja contigo. E o primeiro lhe disse: Os seus pecados estão perdoados. O segundo o despiu dos farrapos e o vestiu com uma nova muda de roupas. O terceiro ainda gravou-lhe um sinal na testa. Deu-lhe um rolo com um selo e mandou o Cristão observá-lo durante o caminho, devendo entregá-lo no portão celestial. Os 3 seres então partiram, e Cristão deu saltos de alegria e seguia cantando. Sobrecarregado de pecados até aqui vim, nem pude aliviar o pesar, pesar sem fim. Quem até aqui trazia, lugar ditoso, início será de viver venturoso? Será que aqui o fardo das costas me cairá? Aqui a amarra que a mim o prende romperá? Bendita cruz, bendito sepulcro, seja exaltado o homem que por mim foi humilhado. Vi então em meu sonho que Cristão prosseguiu até afinal chegar a um vale, onde divisou ao longo do caminho 3 homens profundamente adormecidos com grilhões no tornozelo. O nome de um deles era Simplório, outro se chamava Indolência e o terceiro Presunção. Cristão, vendo-os deitados assim, aproximou-se deles para ver se, quem sabe, os acordava. E então bradou: Vocês acaso são como os que dormem no alto do mastro? Pois o mar morto está debaixo de vocês, abismo sem fundo. Despertem, portanto, e venham, e se mostrarem dispostos, também posso ajudá-los a livrar-se das cadeias. Se aquele que espreita como leão rugidor passar por aqui, certamente vocês serão presas fáceis de suas garras. Ouvindo isso, abriram os olhos e responderam assim: Não vejo perigo, disse Simplório. Quero dormir só mais um pouco, falou Indolência. Toda pipa deve ficar de pé sobre o próprio fundo. Que outra resposta devo lhe dar? Acrescentou Presunção. Assim voltaram a dormir, e Cristão seguiu o caminho. Perturbou-se, porém, ao pensar que os homens expostos a tal perigo pudessem estimar tão pouco a bondade daquele que graciosamente lhes oferecia auxílio, tanto por despertá-los como por aconselhá-los, oferecendo-se também para ajudá-los a livrar-se dos grilhões. Estando Cristão ainda ali preocupado, vislumbrou 2 homens pulando o muro pelo lado esquerdo do estreito caminho e alcançaram-se, pondo ao lado dele. O nome do primeiro era Formalista, o segundo chamava-se Hipocrisia. Assim como eu já disse, aproximaram-se e Cristão pôs-se a conversar com eles. De onde vêm os cavalheiros e para onde vão? Formalista e Hipocrisia responderam: Nascemos na terra da vanglória e vamos louvar no Monte Sião. Por que não vieram pela porta que fica no começo do caminho? Os senhores porventura não sabem que está escrito que aquele que entra, não pela porta, mas sobe por outra parte qualquer, é mesmo ladrão e salteador? Soubemos que toda a gente daqui achava que ir até a porta só para entrar era perda de tempo, e que, portanto, a maneira habitual era tomar um atalho e pular o muro, como eles já haviam feito. Mas, violando assim a vontade revelada do Senhor da cidade para a qual seguimos, será que ele não nos terá como transgressor? Indagou Cristão. Não. Disseram-nos que quanto a isso eles não precisavam se preocupar, pois o que fizeram é seu costume e podem apresentar testemunho, se necessário for, de que isso acontece há mais de 1000 anos.
Mas será que a sua prática resistirá a um julgamento perante a lei? Mas ambos respondem. Disseram que esse costume, sendo de tão longa data, mais de 1000 anos, sem dúvida, seria admitido como ato legal por qualquer juiz imparcial. E além disso, se estamos aqui no caminho, que diferença faz se chegamos por esta ou aquela estrada? Se estamos aqui, estamos e pronto. Você está no caminho e pelo jeito entrou pela porta. Mas nós que pulamos o muro, também estamos no caminho. Em que aspecto é a sua condição melhor do que a nossa? Cristão responde: eu caminho segundo a regra do meu mestre. Vocês caminham segundo o rude raciocínio de suas fantasias. Vocês já são tidos como ladrões pelo Senhor do caminho. Portanto, duvido que venham a ser tidos como homens verdadeiros. Entraram por conta própria, sem a orientação dele, e seguiram por conta própria, sem a misericórdia dele. Ouvindo isso, pouco argumentaram. Mandaram apenas que Cristão cuidasse de sua própria vida. Vi então que prosseguiam cada qual em seu caminho, sem muita conversa. Os dois, porém, disseram a Cristão que não duvidavam de leis e mandamentos, mas que os cumpriam tão conscienciosamente quanto ele. Logo falaram: não vemos em que você difere de nós, senão pela capa que traz às costas, que supomos lhe foi dada por algum de seus vizinhos para esconder a vergonha de sua nudez. Cristão então responde: por leis e mandamentos vocês não serão salvos, pois não entraram pela porta. Quanto a esta capa que trago às costas, me foi dada pelo Senhor do lugar para onde vou, como vocês dizem, para cobrir a minha nudez. E eu a tenho como sinal da bondade dele comigo, pois antes nada tinha senão trapos. Além do mais, assim me consolo pelo caminho. Certamente, creio eu, quando chegar ao portão da cidade, o Senhor de lá me reconhecerá como um dos seus, pois trago a sua capa às costas, que ele me deu gratuitamente no dia em que me despi dos meus trapos. Tenho, além disso, um sinal na testa, continuou o cristão, do qual talvez você ainda não se tenham dado conta. Um dos companheiros mais íntimos do meu Senhor gravou esse sinal aqui no dia em que meu fardo me caiu dos ombros. Digo-lhes ainda que me foi dado na ocasião um rolo selado, para que eu me console pelo caminho com sua leitura. Recebi também ordens de entregá-lo no portão celestial, com sinal de certeza de que poderei entrar. Mas tudo isso são coisas de que duvido que vocês sintam falta e desejem, pois não entraram pela porta. A estas palavras não tiveram resposta. Apenas entreolharam e riram-se. Então vi que seguiram caminho eles todos, exceto Cristão, que se retardou, pois já não tinham que conversar com eles, e agora só falava consigo, às vezes suspirando, às vezes aliviado. Também muitas vezes lia o rolo que um dos seres resplandecentes lhe dera, com o que se revigorava. Acho então que todos prosseguiram até chegar ao sopé de um morro, onde na baixada via-se uma fonte. Abro parênteses, a palavra-chave de hoje é fonte. Anote essa palavra premiada, porque a palavra premiada é a palavra fonte. Acho então que eles todos prosseguiram até chegar ao sopé de um morro, onde na baixada via-se uma fonte. Também no mesmo lugar havia outros 2 caminhos, além daquele que, reto, provinha da porta. Um guinava à esquerda, o outro à direita, ao sopé do morro, mas o caminho estreito seguia-se diretamente morro acima, e o nome da subida pela encosta do morro se chama dificuldade. Cristão caminhou até a fonte, bebeu um pouco d'água para refrescar-se, logo depois começou a subir o morro dizendo: embora alto, pretendo sim subir este morro. Não, a dificuldade não me deterá. Eu corro, pois vejo que passa aqui o caminho da vida. Ânimo, coração, não tema nem esmoreça na subida. Melhor, mesmo difícil, é tomar o caminho certo, pois o errado, embora fácil, leva à perdição do deserto. Os outros 2 homens também chegaram ao sopé do morro,
Mas quando viram a subida era íngreme e longa, e que havia outros caminhos a tomar, e supondo também que os dois caminhos pudessem se encontrar do outro lado do morro, com aquele que Cristão tomara, resolveu então seguir por essas trilhas incertas. Ora, o nome de uma delas era Perigo, e a outra se chamava Destruição. Assim, um deles tomou o caminho chamado Perigo, que o levou até uma grande mata. O outro seguiu diretamente o caminho rumo à destruição, que o levou a uma vasta região repleta de montanhas sombrias, onde tropeçou e caiu, para não mais se erguer. Procurei então Cristão com o olhar para vê-lo subir no morro. Percebi que se antes corria, passara a caminhar, e depois a escalar apoiado nas mãos e nos joelhos, tão íngreme era a subida. Ora, mais ou menos a meio caminho do cume, havia um caramachão aprazível, feito pelo senhor do morro, para descanso dos exaustos viajantes. Chegando ali, Cristão sentou-se para descansar, tirou o rolo que guardara junto ao peito e leu para consolar-se, passando também a examinar mais detidamente a capa ou a veste que recebera diante da cruz, deleitando-se assim um pouco. Afinal, se deixou vencer pelo cansaço e cochilou, logo caindo em sono profundo, o que o deteve ali até quase a noite. Durante o sono, o rolo lhe caiu da mão, mas estando ainda adormecido, alguém dele se aproximou e o despertou, dizendo: observe a formiga, preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Diante disso, Cristão súbito retomou a subida, apressando-se pelo caminho, até chegar ao cume do morro. Chegando afinal ao topo, dois homens vieram correndo ao seu encontro. Um deles se chamava Hesitante, o outro Desconfiança. Hesitante disse que estava indo para a cidade de Sião, e Cristão lhe indaga: senhores, por que estão correndo na direção errada? Mas eles dizem: quanto mais você avança, mais perigo encontra, e por isso estamos voltando. Isso mesmo, disse Desconfiança, pois bem à nossa frente, no meio do caminho, vimos dois leões deitados. Não sabemos se estavam dormindo ou desperto. Só pensamos que se chegássemos mais perto, eles imediatamente iriam nos estraçalhar. Vocês me deixaram com medo, disse Cristão. Mas para onde devo fugir em busca de refúgio? Se voltar à minha terra, sei que ela está reservada para o fogo e enxofre. Certamente morrerei. Se conseguir chegar à cidade celestial, tenho certeza de que ali estarei seguro. Tenho que arriscar. Voltar é morte certa, mas avançar é o medo da morte, e a vida eterna jaz além. Por isso, eu vou prosseguir. Assim, Desconfiança e Hesitante desceram o morro correndo, e Cristão seguiu o caminho, ponderando novamente o que ouvira dos homens. Apalpou o peito em busca do rolo para ler e confortar-se. Apalpando, porém, não encontrou. Então Cristão se viu em grande angústia, sem saber o que fazer, pois desejava aquilo que costumava aliviá-lo, e que seria também seu passe para a cidade celestial. Bastante confuso, não sabia que rumo tomar. Lembrou-se por fim de que dormira debaixo do caramachão na encosta do morro, e caindo de joelhos, pediu perdão a Deus pelo seu ato insano, e voltou para procurar o rolo. Mas nesse caminho de volta, quanto pesar Cristão não trazia no peito. Por vezes suspirava, por vezes chorava, e repetidamente se repreendia por ter sido tão insensato, a ponto de adormecer no lugar que foi feito só para breve descanso do viajante. Voltou assim tomando o caminho de esquadrinhar, com os olhos todo o caminho de um lado para o outro, na esperança de achar o rolo que tantas vezes lhe servira de consolo. Desceu até enxergar o caramachão, onde se sentara e dormira, mas a visão renovou-lhe o pesar, trazendo-lhe à mente, com força redobrada, a insensatez de ter adormecido. Descia-se lamentando, aquele sono pecaminoso,
dizendo: Ah, desventurado homem que sou, por ter dormido durante o dia, por ter dormido diante e no meio da dificuldade. Terei que repisar os mesmos passos 3 vezes, caminho que podia ter trilhado uma só vez. Sim, agora é provável também que a noite me apanhe, pois o dia está quase no fim. Ah, quem me dera não ter dormido. E afinal, alcançou novamente o caramachão.